gratos a Deus pela oportunidade de chegar mais uma vez à sua casa, de bendizer mais uma vez o seu nome. Sermos gratos a Ele por tudo que Ele tem nos feito viver. Amém? Nesse momento nós vamos dar continuidade, recolhendo dízimos e ofertas para a casa do Senhor, que você possa contribuir na obra de Deus. Eu vou pedir que a nossa irmã Diaconisa Graça, juntamente com o nosso irmão Diácono Messias, passe com as salvas e que você possa contribuir na obra de Deus, entregar na casa do Senhor aquilo que o Espírito do Senhor já moveu em seu coração, já declarou sobre a sua vida. Amém? Os irmãos já podem ir passando com as salvas. Nós queremos louvar a Deus pela vida do Maurício, que está aqui conosco nessa noite, está ali atrás. Dá um sinal assim bem alto para a igreja conhecer. Esse jovem está morando aqui perto, né? E ele veio aqui à nossa congregação, expôs o seu desejo de continuar aqui conosco. Então, que a igreja possa receber bem neste lugar, que nós possamos ser bênção na vida do Maurício, como também o Maurício ser bênção nas nossas vidas. Então, que os irmãos possam orar, colocar ele diante do Senhor, para que o Senhor possa firmá-lo na presença dele em todo o tempo. Amém? Então nós louvamos a Deus pela vida do Maurício, bem como toda a igreja neste lugar. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria que você pudesse já abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Nós vamos meditar um pouco sobre a oração sacerdotal, a oração que o Senhor ele nos ensina e que nos traz tão grandes lições às nossas vidas, que nos faz viver um tempo diferente, um entendimento diferente daquilo que o Senhor ele requer de cada um de nós. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, nós vamos fazer uma leitura de toda a oração. Então nós vamos seguir até o verso 13, mas nós também vamos seguir lendo os versos 14 e 15 do texto em que está se falando sobre a oração. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim o texto: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Pai, nós estamos diante de tua presença, louvando o teu nome e pedindo que a tua misericórdia nos alcance, pedindo que o teu amor, que é excelente, Pai, um amor que já foi tão ministrado nesta noite, um amor que vai além da nossa compreensão, um amor que vai além daquilo que nós conseguimos, Pai, imaginar. Porque por mais que escrevamos, por mais que venhamos a falar, por mais que nós venhamos trazer tão belas palavras, ainda assim não conseguiremos discernir o tamanho do teu amor. Fala conosco,
Ministra ao meu coração, ministra ao coração da tua igreja. Leva-nos a um tempo diferente, Pai. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus ele traz uma instrução sobre a oração, ele nos leva a compreender não apenas a termos um modelo, não apenas a termos uma receita de como nós devíamos orar, de como nós devíamos chegar diante do Senhor. Quando ele apresenta a oração mais conhecida como a oração do Pai Nosso, ele não está ali nos trazendo uma ideia repetitiva, onde eu vou trazer as mesmas palavras, onde eu vou trazer os mesmos argumentos, mas ele nos apresenta um modelo de como nós chegarmos diante do Senhor. E quando nós paramos para refletir sobre esse texto bíblico, nós vamos nos dar conta de que a primeira coisa que o Senhor ele vai falar, ele vai dizer: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Irmãos, quando a gente para refletir sobre essas palavras diante do Senhor, ele nos aponta para uma necessidade de que, antes de qualquer coisa, eu preciso reconhecer quem é Deus. Eu preciso reconhecer quem é Deus. E essa pergunta me tomou hoje pela tarde. Quando eu começava a refletir sobre o Senhor, quando eu começava a pensar sobre quem é o Senhor, diante de uma pergunta que surge aos meus olhos, e a pergunta era: quem é Deus para você? Irmãos, por muitas vezes, nós estamos vendo Deus como aquele mágico da lâmpada mágica. Esfregamos a lâmpada, sai aquele gênio, e aquele gênio está ali, pronto a atender as nossas petições, pronto a atender aquilo que nós queremos, pronto para simplesmente nós chegarmos e dizer: Senhor, eu estou querendo assim. É dessa forma, é nesse formato, é desse tamanho, é nesse estilo, eu quero assim. E quando eu me deparava com essa pergunta, eu vim para a igreja, na verdade eu vim para a igreja, limpar a igreja. Quando cheguei aqui, me deu de cara com Silvana, que já estava aqui, e a gente começou a conversar. E a gente começou a falar sobre a realidade do nosso tempo, o comportamento dos jovens do nosso tempo, o comportamento da igreja nos nossos dias. E a conversa seguia por esse mesmo princípio, sobre como nós temos visto Deus. Como nós temos visto Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos buscando um Deus que não é aquele a quem a Bíblia descreve como aquele que é santo, aquele que é um Pai eterno, aquele que é criador de todas as coisas, aquele que domina, mas agora nós estamos buscando um Deus que cabe dentro do nosso estilo. Um Deus que cabe dentro daquilo que eu idealizo. Não, eu estou buscando a Deus em tal igreja, porque tal igreja, ela diz que Deus, olha, eu posso assim, eu posso de tal jeito, ela casa com aquilo que eu acredito. Quando a palavra do Senhor começa instruindo sobre a oração, ele começa dizendo: portanto orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado é o seu nome. Jesus está apontando para uma santidade. Jesus está apontando para um que não é mero homem como eu e você. Jesus está apontando para um que ele não foi criado à nossa imagem e semelhança, mas que na verdade eu fui criado à imagem e semelhança dele. Ele está acima
Não, ele está apontando para um Deus que não se curva às nossas vontades. É preciso entender quem é Deus para nós. É preciso que nós façamos essa pergunta a nós: quem é Deus? E não um Deus, irmãos, que nós conhecemos quando chegamos na igreja ao domingo. Não um Deus que nós conhecemos quando alguém chega e diz: até a Bíblia em tal texto, vamos ler aí tal texto. Mas é um Deus que é presente todos os dias nas nossas vidas. Há um Deus que quando você está no seu quarto, Ele está ali presente e você não se envergonha de nenhum dos seus atos diante dEle, porque você entende, Ele é Deus, Ele é santo, Ele é único e a Ele eu devoto a minha vida. É esse Deus que Jesus ele está dizendo. Quando Jesus ele começa a descrição da oração, ele primeiro aponta: você não pode orar a Deus se você não souber quem Ele é. Quem Deus é? Deus é aquele que aceita aquilo que você quer. Aí eu estou servindo a Deus de tal lugar porque lá deixa eu fazer isso. Lá naquele lugar deixa eu usar aquilo. Lá naquele lugar eu posso ir e posso ouvir tal coisa. Nós estamos vendo um Deus, buscando um Deus que se adequa a nós. Quando a palavra do Senhor está nos instruindo a que nós venhamos, antes de qualquer coisa, conhecer Deus. Quando a gente lê a história de Naamã, nós vamos ver uma jovem que, diante de uma situação em que o seu patrão está enfermo, tomado pela lepra, ela chega para a sua patroa e diz: olha, eu conheço um que pode mudar a situação do seu marido. Aquela jovem sabia quem era Deus. Aquela jovem, quando ela olha para aquela situação de adversidade, ela certamente para e diz: eita, peraí, eu sirvo a um Deus que esse Deus ele é excelente. Eu sirvo a um Deus que, se eu me rendo, se eu me prostro, se eu me coloco em devoção a Ele certamente muda a situação da minha história. Mas quando você caminha mais à frente, como é que Naamã se comporta? O profeta diz: vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. E Naamã olha e diz: não há rios melhores de onde eu venho. Na minha terra não existe rios melhores. Comportamento de alguém que não conhece Deus. Irmãos, quando nós estamos nessa preocupação em buscar um lugar em que se encaixe na nossa vontade, é porque nós não entendemos quem é o nosso Deus. E esse Deus, Ele requer de mim que eu abra mão de mim mesmo para viver a vontade dEle. Eu preciso abrir mão dos meus propósitos, dos meus ideais, para viver a vontade de Deus. Esse Deus, Ele é santo. Esse Deus, Ele é santo. Esse Deus, Ele é santo. Aleluia. É um Deus que, diante da sua presença, eu preciso prestar total reverência. É um Deus que, diante da sua presença, eu preciso me colocar em total entendimento. Não estou diante de qualquer homem. Eu estou diante daquele que é criador de todas as coisas. Eu estou diante daquele que me amou. Daquele que me amou primeiro.
Jesus, ele apresenta a santidade do Senhor. E o que o verso 10 ele diz em seguida? Ele diz: venha o teu reino. Para pensar nessa única frase, irmãos. A oração não diz: venha, Senhor, cumpre aqui o meu querer. Vem, Senhor, faz com que o quadro da minha família seja diferente. Ele diz: venha o teu reino. Senhor, tu és santo. E a primeira coisa que eu preciso é que o teu reino se estabeleça na minha vida. Eu preciso, Senhor, que aquele reino que é de santidade, aquele reino que é de perfeição, aquele reino que é de compromisso, aquele reino que é de obediência, aquele reino que abre mão de todas as coisas, este reino, eu preciso que ele seja estabelecido na minha vida. É o reino do Senhor. Não é o reino da tua igreja, não é o reino da pessoa que está com você, não é o teu próprio reino. É como se dissesse: Senhor, eu estou tirando tudo aqui que era meu e agora se estabelece o teu. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O nosso reino, que é movido pelo pecado, o nosso reino, que é movido por essa carne depravada, ele diz: sai, porque agora eu preciso viver o reino do Senhor. E aí ele diz: faça a tua vontade. A instrução da oração diz: venha o teu reino, ou seja, toma o lugar. Sabe quando a gente canta: essa casa é tua, tira as coisas do lugar? É como se nós disséssemos: Senhor, não é mais do jeito que eu quero. O sofá não fica mais onde eu quero. A cama não fica mais onde eu quero. A mesa não fica mais onde eu quero. É o Senhor, agora é sua casa. Agora o Senhor move, monta, organiza essa casa segundo a tua vontade. É o teu reino que se estabelece. Faça a tua vontade. Irmãos, nessa vontade do Senhor existem situações que devem acontecer sobre nossas vidas. Porque na nossa vontade, muitas vezes, nós estamos pensando em o casamento abençoado. Na nossa vontade, nós estamos pensando em um emprego com um salário gordo. Na nossa vontade, nós estamos pensando no concurso público que vai fazer e vai passar ao final. Na nossa vontade, nós estamos pensando na casa própria, na reforma, no carro do ano. Na nossa vontade, nós estamos criando um mundo fantasioso, um mundo todo idealizado, que no final das contas cumpre o quê? O nosso ego. Você já parou para ouvir que muitas canções estão dizendo que você vai subir no palco, que você vai sair do anonimato, que vão lhe ver, vão lhe ver. Essa não é a mensagem do Senhor. Essa não é a vontade do Senhor. Irmãos, eu não estou dizendo que a palavra de Deus não pode mudar a nossa situação e nos fazer viver coisas diferentes. De repente Deus pode pegar e levantar Lindinalva para ir pregar na China. Mas talvez Deus só queira pegar Lindinalva e botar ela para pregar para o vizinho. E não deixou de ser menos ou mais honrado. Você apenas está vivendo
a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor não é a minha vontade. Porque a vontade do Senhor não é a satisfação dos meus desejos. Porque a vontade do Senhor não é eu ter aquilo que eu estou sonhando. Os meus sonhos, eles foram deixados de lado. Os meus propósitos, eles foram deixados de lado. Tudo aquilo que era meu, tudo aquilo que eram meus ideais, eles foram colocados de lado. E agora eu vou viver a centralidade da vontade do Senhor. E viver a vontade do Senhor é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele. É sacrifício. É sacrifício. Viver a vontade do Senhor não é viver aquilo que me faz sentir bem para a minha carne. Mas é quando nós vivemos tal qual Jeremias, que escrevendo o livro de Lamentações, capítulo 3, ele começa listando toda a sua realidade, a realidade do povo. Mas Senhor, eu estou pregando e o teu povo não está ouvindo. Eu estou profetizando e nada está acontecendo. O povo parece que fica pior. E aí, de repente ele se dá conta. A esperança não está no que eu falo. A esperança não está na minha forma de profetizar. A esperança está unicamente no Senhor. E se eu não reconhecer o Senhor, as coisas não mudam. A partir do verso 40 do capítulo 3, Jeremias ele diz: vocês precisam se voltar dos seus caminhos. Vocês precisam reconhecer o seu pecado para viver a vontade do Senhor. Venha ao teu reino. Faça-se a tua vontade. E Jesus ele não deixa apenas faça a sua vontade. Ele diz: faça a sua vontade na terra como no céu. A vontade do Senhor é em todo o tempo. É como se Jesus estivesse dizendo: não é parcial. A sua entrega a Jesus não é parcial. A sua entrega, a vida que você vai entregar a Jesus, não é um pedaço dela. Não, aqui eu mando. Esse é o tipo de roupa que eu gosto de vestir. Esse é o tipo de música que eu gosto de ouvir. Esse é o tipo de lugar que eu gosto de frequentar. Eu gosto e pronto. Eu sou livre. Não, irmãos. Quando nós nos encontramos com Cristo, já não mais vivo eu. É Cristo agora que vive. Venha ao teu reino. Paulo entendia isso. Paulo entendeu que, Senhor, não é mais eu. Pode parecer que é Isaac aqui ainda. Pode parecer que ainda é esse moreno que está ficando calvo, que está engordando. Pode parecer, Senhor. Mas na verdade, isso é só a casa que o teu Espírito habita e agora vive a vontade do Senhor. Não é mais a nossa vontade. Não é mais as coisas que Igor gosta. Não é mais as coisas que Irmã Graça gosta. Mas é o que a palavra diz sobre nós. E o que a palavra diz sobre nós? Somos servos. A palavra não diz que somos patrões. A palavra não diz que nós somos agora quem vai estar por cima da carniça seca. A palavra diz que nós somos servos. Qual é o papel do servo? Obedecer. Dá para você parar na sua casa? Quem é que manda na sua casa? Numa ótica correta é papai e mamãe. Se filhos aí se levantam a voz, grita com a mãe, desobedece, está fora dos princípios de Cristo. Quem manda é papai e mamãe.
Quando ele dá uma ordem, a gente obedece. Às vezes contrariado, mas a gente tem que obedecer. Cristo está dizendo isso sobre nós. Quem é o Deus de nossas vidas? Não é você. É aquele que é santo. É aquele que é santo. Depois que Cristo ele nos ensina, e depois que nós entendemos que é o Senhor santo, perfeito, que agora fez o reino dele em mim, não é mais a minha vontade, é a vontade do Senhor, aí eu vou pedir a Deus apenas o que me é necessário. Não é uma coisa nova. Ele diz, o pão nosso, e o que ele diz? De cada dia. Ele não está dizendo aqui, Senhor, eu agora quero ser rico, eu quero ter conta gorda, eu quero ter não sei quantas casas, eu quero ter... Não, Senhor, eu quero o que é necessário dia após dia. O Senhor não está dizendo que você não pode ter, irmãos. De repente, Luciana assume a diretoria da escola, passa a ganhar um gordo salário. É pecado? Não. Mas a minha oração não deve ser essa. A minha oração deve ser, Senhor, me dê o que eu preciso, dia após dia. Se o Senhor quiser me dar um carro, glória a Deus. Se não me quiser dar um carro, glória a Deus também. Se o Senhor quiser mudar o meu emprego, me dar uma posição maior, glória a Deus. Se o Senhor também não quiser, glória a Deus. O que eu preciso é que o Senhor me sustente todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, irmãos. Às vezes a gente fica olhando muito para a realidade dos nossos tempos. É porque os dias estão difíceis. Ter filho é escola, é leite, é fralda descartável. Para casar tem que comprar casa, a casa está caro. Você precisa confiar naquele que te sustenta. Tá a irmã Antônia aí, 4 filhos, sozinha, criando 4 filhos. Deus deixou faltar, irmã Antônia? Deus deu o necessário para cada dia. Foi fácil? Não. Mas Deus não desamparou. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Se o Senhor quiser me dar mais, amém. Mas o que eu preciso é o do dia. E aí vem a parte difícil, irmãos. O Senhor agora chega e diz assim, perdoa as nossas dívidas. Primeiro aqui nós temos o reconhecimento de que nós erramos. Não é porque você se entregou aos pés do Senhor que agora você é perfeito. Você peca. Porque você ainda tem uma carne falha. Não é para ser uma prática. Mas a gente erra. Às vezes, seu Zacarias chega lá, fala meio ríspido com Maria, Maria vai, não é assim não. Acontece. Vai dizer que não. Isso não pode ser o meu dia a dia. Mas em algum momento eu vou pecar. Porque a nossa carne é fraca. Mas sabe o que Jesus ele diz? Perdoa-me, Senhor. Perdoa as minhas ofensas. Só que aí ele diz, do mesmo jeito que eu perdoo o meu irmão. Existe uma motivação para Deus te perdoar. Você precisa perdoar o seu irmão. O marido que chega em casa e vai pedir perdão a Deus. Senhor, perdoa meus pecados do dia. Você perdoou sua esposa por aquilo que você não gostou? A mãe que chegou de noite, Senhor, perdoa as minhas falhas.
Mas você perdoou o seu filho? Porque de repente ele se comportou mal. O Senhor está dizendo, perdoa as minhas falhas na mesma proporção que eu perdoo o meu próximo. A palavra instrui que num dia de Santa Ceia, é interessante que isso é o ponto que Deus ele chama a atenção. Ele diz que no dia de ceia, eu preciso ir pedir perdão. Num dia de oferta, que eu vou entregar a minha oferta ao Senhor, a Bíblia diz, se você estiver em atrito com o irmão, guarde a sua oferta, vá lá, faça as pazes com ele e volte para entregar a oferta ao Senhor. A oferta aqui, irmãos, não é simplesmente o seu dízimo, a sua oferta financeira, mas o seu sacrifício. Como você chegou na casa do Senhor? Ele está dizendo, primeiro você precisa voltar e corrigir, porque senão você não vai ser perdoado pelo Senhor. Perdoa as minhas ofensas da mesma forma que eu perdoo meu irmão. Não adianta ter birra diante do Senhor, não. Você tem que se corrigir. E aí ele diz, não me deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Você pede perdão, mas em seguida você reconhece que se não for o Senhor, se não for o Senhor lhe sustentando, se não for o Senhor cuidando para que você não volte a pecar, você vai pecar de novo. E talvez você vai errar na mesma coisa. Perdoa as minhas ofensas do mesmo jeito que eu perdoo. E não me deixes cair em tentação. E como é que ele finaliza a oração? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. As palavras finais ligam as palavras iniciais. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus finaliza dizendo, todas as coisas são do Senhor. Toda glória é ao Senhor. Todo louvor é ao Senhor. Toda força, todo poder, todo domínio, todas as coisas são do Senhor. É como se Jesus aqui ele tivesse abrindo um parêntese para declarar àqueles ali, olha, vocês podem fazer todas essas coisas, mas entenda, tudo é do Senhor. Não tem mais um pedacinho nosso, é do Senhor. Todas as coisas é do Senhor. Você tem um dono. Para dessa condição de estar querendo que as coisas se encaixem na tua vontade. Querer encontrar meios e formas de que a palavra ela se encaixe no teu querer. Não é. Aquilo que o Senhor ele coloca na sua palavra não se adequa aos tempos. Ela é sempre verdade. Sempre verdade. Santidade, irmãos. A oração do Pai Nosso nos chama a santidade. A oração do Pai Nosso nos chama a uma mudança de vida.
somos servos. E como servo, nós nos dobramos à sua vontade. O que Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram diante da estátua? Não vamos nos prostrar. Se o Senhor quiser. Irmãos, é reconhecimento de sua submissão. Porque Sadraque, Mesaque e Abdenego podia dizer: Deus vai me livrar. Às vezes Deus não livra, irmãos. Desculpa lhe dizer, mas às vezes Deus não vai lhe livrar do mal. Porque Ele sabe os propósitos de todas as coisas. Nem sempre Deus vai te livrar das coisas difíceis. Elas vão vir. Jó era um homem temente a Deus. E quando Satanás chega diante do Senhor, ele diz: olha, teme porque Ele tem todas as coisas. E o que o Senhor diz? Vai, toca. O Senhor permitiu. O Senhor deu a ordem. Não fique na expectativa de uma vida onde todas as coisas vão estar encaixadas. Não vai. Dias difíceis virão. Dias difíceis. Pensa que você vai estar no seu trabalho e sempre você vai ser reconhecido. Vai estar na sua igreja e sempre vai ter alguém elogiando o seu trabalho. Vai estar na sua casa e o maridinho vai estar sempre lá, fazendo o melhor, trazendo rosa vermelha, chocolate, presentinho. Não! A realidade é outra. A realidade do Evangelho é que eu e você precisamos abrir mão de nós mesmos. Para de ficar resmungando diante do Senhor. Se coloca para viver a vontade de Deus. É a vontade de Deus. É a vontade do Senhor. Jesus, ele conversando com os seus discípulos, lá em Lucas capítulo 9, verso 23, ele diz assim, ó: se alguém quer vir após mim, olha mesmo o que Jesus está dizendo, irmãos. Ele não está dizendo, olha, se alguém quer vir após mim, dê um salário alto ao Senhor, dê o seu primeiro salário ao Senhor, dê o melhor dízimo, oferte na igreja um instrumento. Não, ele está dizendo, ó, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia e noite, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Você quer servir ao Senhor? A palavra não está lhe dizendo que você vai ter sucesso. A palavra não está dizendo que você vai ter o melhor salário. A palavra não está dizendo que você vai ter os melhores bens da terra. A palavra do Senhor não está dizendo que os seus sonhos, os seus propósitos, os seus desejos, todos vão se tornar realidade. Não. A palavra do Senhor está dizendo, vai ser dia após dia, carregando uma cruz. As mulheres que costumam arrumar a casa e mudar móveis de casa toda semana. Você já parou para pensar a dificuldade que é empurrar um guarda-roupa, mas para poder chegar naquilo que elas querem, elas empurram, irmão. Ela cria força de onde não tem, mas empurra o guarda-roupa e coloca no lugar que deve ficar. Muitas vezes sem nem esvaziar. Mas tá aí, ó. Jesus está dizendo isso. Se alguém quer servir a Ele, você vai pegar essa cruz. Não é uma vez por semana, onde você arruma a casa, montou um móvel, espera o próximo sábado. Ele está dizendo, todos os dias, você vai viver esse esforço de carregar
cruz. Isso é servir a Cristo, irmãos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia e noite, tome a sua cruz e siga. Dia e noite, dia a dia, todo o tempo. Não tem um tempo de pausa. Não tem um dia que, Senhor, hoje está de boa. Deixa eu largar minha cruz aqui um pouquinho, vou caminhar um pouquinho. Deixa eu pegar um carrinho, Senhor, para facilitar. Vou botar ela aqui. Não, ele está dizendo, é batalha todos os dias. Todos os dias. E isso fazemos porque entendemos que dele é o reino. Isso fazemos porque entendemos que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Sempre vai ser Deus. Sempre vai ser a vontade de Deus. Sempre. Bestas como nós, irmãos, que por tantas vezes nós paramos e começamos, Senhor, podia ser assim. Irmãos, Deus não está dizendo que você não possa orar ao Senhor por suas necessidades. Mas você precisa entender que talvez Ele não vai responder do jeito que você quer. Talvez Ele não vai responder do jeito que você quer. Mas a palavra do Senhor também diz que os planos de Deus são melhores do que os meus. Ele sabe melhor do que eu o que vai me fazer me manter diante dele. Me manter diante dele. Dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre.